Pode colocar, Lucas, por favor. Boa noite. Graças e paz de Jesus. Gostaria de convidar os meus irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth. No capítulo 1. Nós iremos meditar hoje do verso 1 ao verso 6. Pretendo aos domingos pregar o livro inteiro, né? São só 4 capítulos. Creio que vai ser um tempo muito agradável de meditarmos na exposição do livro, né? Esse é um livro bastante peculiar para nós, especial para Sara. Sara gosta muito, minha esposa, tanto é que deu o nome da nossa filha de Ruth. Uma história maravilhosa. Que possamos, nesse tempo, aprender juntos, meditar sobre a vida dela e de outros personagens envolvidos nessa história. Nós iremos ficar hoje até o verso 6, do 1 ao verso 6. Todo mundo encontrou Ruth? Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito e maravilhoso, como é bom poder estar em sua casa, na plena convicção de que o Senhor se faz presente neste lugar. Podendo também desfrutar da comunhão dos santos, desfrutar da comunhão dos nossos irmãos, da tua igreja. E esse momento tão especial, onde nós abrimos a tua preciosa palavra, lemos texto bíblico e pedimos assim que o Senhor nos instrua, que o teu Espírito Santo nos dê capacidade cognitiva suficiente para entender tudo quanto o Senhor deseja nos instruir. Trabalhe no nosso coração corrupto, para que a tua palavra o subjugue, para que a tua vontade prevaleça. E assim, Deus, peço ao Senhor que use minha vida para transmitir à tua igreja tudo quanto o Senhor já falou primeiro ao meu coração. Que haja edificação em tua casa hoje, que o Senhor abençoe todos quantos nos ouvem nesta noite. Pois assim oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Fiz questão de colocar aí Ruth e um subtítulo, podemos dizer um título aí para a nossa mensagem: o mito do capim mais verde. E aí talvez a sua pergunta, mas o que seria a ideia do mito do capim mais verde? Eu queria pedir o Lucas para passar outra imagem, por favor. Lucas. Resumindo um pouquinho do que significa o mito do capim mais verde, conta-se a lenda, tá? Isso é uma história, de um homem que ele tinha uma ovelha e que ele não conseguia entender por que a sua ovelha era tão rebelde, sendo que a sua grama era muito boa e sempre que ele ia à procura dela, ele encontrava ela nessa situação, comendo o capim do outro lugar. E ele ficava tentando compreender as razões por que a sua ovelhinha
ele soltava ela, ele cuidava do seu capim da melhor maneira possível, mas sempre ela ia para lá. E algumas pessoas diziam que não, o capim do outro é melhor. Mas nisso que as pessoas ficavam dizendo que o capim do outro era melhor, esse homem ele se propôs a investir no seu capim. E ele colocou produtos para que no seu capim fosse o melhor, para que a sua ovelhinha pudesse estar sempre se alimentando. Mas nada modificava e nada mudava a postura da ovelhinha. Ela sempre metia a sua cabeça entre os arames farpados para comer no outro lugar. E teve um belo dia que o homem então foi atrás da sua ovelhinha e ele encontrou ela lá morta. Porque em uma dessas vezes, o homem tinha um animal muito feroz e quando ele foi atrás não deu tempo ela colocar sua cabecinha para dentro e o animal a matou. Uma história um tanto quanto triste, mas nem sei se ela é verdadeira, né? Mas conta a lenda que o mito do capim mais verde se resume nessa história. Mas, resumindo e trazendo uma aplicação para a nossa vida, o mito do capim mais verde é a crença tola de que em algum outro lugar a vida ela é melhor, ela é mais fácil e traz mais satisfação. E é daí que vem um certo ditado. Coloca aí, Lucas, por favor. E é daí que vem o ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Creio que talvez você conheça esse ditado, né? Pode voltar lá para a imagem mesmo do texto do capim. Pronto. Obrigado. A verdade é que o capim é sempre mais verde em todos os lugares, menos aqui no lugar que nós estamos. E esse é o motivo pelo qual, assim como essa ovelhinha, muitas vezes nos leva a nos aventurarmos atrás de capim mais verde, achando que o capim mais verde sempre é uma evidência das bênçãos de Deus ou da direção de Deus, mas nem sempre é. A verdade mesmo é que o capim mais verde pode ser um abismo perigoso e que você precisa evitar, como esta ovelhinha. Era um lugar perigoso, tinha animais lá ferozes, e que ela deveria ter evitado. Aos olhos, aparentemente, o seu verde parece ser algo muito promissor e até recompensador. Mas você não faz a ideia do que se encontra no fundo deste abismo e dos perigos que corre muitas vezes da gente correr atrás do capim que aparentemente parece ser mais verde. Nós podemos dizer que nem tudo o que parece ser, de fato é. Precisamos lembrar de algo muito importante. O diabo é enganador e o nosso coração também. Portanto, é muito comum o diabo nos cegar, fazer-nos enxergar coisas que não são verdadeiras. Nosso coração também ele é enganoso, prega peças em nós. Muitas vezes trabalha nos nossos olhos, olhos esses que são de cobiça, e às vezes a gente enxerga um gramado mais verde, quando na verdade nem é. Portanto, a única maneira de nós encontrarmos os verdadeiros pastos verdejantes é sendo guiado pelo bom pastor, Jesus Cristo, mediante a sua palavra. Então hoje nós veremos essa história e nós iremos testemunhar o perigo real do capim mais verde, se tornando realidade na vida de pessoas, da qual foi essa história. Talvez a priori, quando você leu comigo os versículos, e você, meu Deus, o pastor vai pregar sobre uma história tão triste. Porque praticamente esses 6 versículos contam uma história muito triste. É justamente essa história sendo aplicada na vida real. E pode ser que você hoje esteja passando por isso. Caiu no conto do mito do capim mais verde. E que sirva de exemplo para que não caiamos no futuro nesse mito do capim mais verde. O texto bíblico, no versículo 1, Samuel registra uma crise, no qual o versículo 1 ele vai dizer: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Sem dúvida alguma,
esse homem, sua esposa e seus 2 filhos, eles estão passando por uma crise genuína, ou seja, verdadeira. Não era exagero deles aquilo que eles estavam sentindo e aquilo que de fato estava passando com aquele homem, a sua esposa e os seus 2 filhos. De fato, a crise era real. Ela era sentida no estômago, de fome. Ela era palpável. E é em períodos assim que os pensamentos sobre o capim mais verde, geralmente eles são semeados nos nossos corações, nos momentos de crise. Nos faz enxergar coisas que muitas vezes é só o fruto do nosso desespero, do momento difícil da nossa vida. O fato é que uma fome, como diz o versículo 1, uma fome na terra afetou a cidade natal deste homem, que era Belém. A realidade de uma despensa sem comida e um celeiro vazio atormentava aquele homem e toda a sua família. E somado a esta crise, estava também a situação ao seu redor socioeconômico, político e religioso. Essa fome, ela aconteceu nos dias em que os juízes governavam, como diz o versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E nós bem sabemos que a época dos juízes foi uma das piores épocas de Israel. E é bastante provável que essa fome que aconteceu, ela seja mencionada em Juízes capítulo de número 6. O que nos ajuda a inserir essa história na época da liderança de Gideão e da opressão que o povo de Deus passava naquele momento pelos medianitas. O que torna essa crise ainda pior, pois além da fome, o povo estava com medo de perder a sua própria vida. Então, o ambiente era complicado. E além de tudo isso, havia uma crise moral naquele tempo. Foi decretado naquele tempo o falecimento da gentileza, da moralidade e da verdadeira piedade religiosa. Então você agrega essa situação: fome, medo de morrer, a gentileza já não havia mais, um contexto de moralidade decaído. A situação era bem complicada. Para você ter uma noção, volte uma página só da sua Bíblia e veja o último versículo do livro de Juízes e olha o que se diz desse tempo. Era essa a situação. Era essa a situação. Imagine um lugar onde as pessoas vivem, em que cada um vive conforme lhe apraz. Era esse o contexto. Para a nossa sociedade hoje, isso seria um paraíso. Porque é isso que a nossa sociedade hoje busca, né? Cada um viver da forma que dá na sua cabeça, a vida louca. Porque é assim que eles desejam. Mas o contexto de Juízes também era esse contexto. E para as pessoas da nossa sociedade viver assim, do jeito que lhe apraz, talvez seja o grande paraíso, né? É um paraíso na terra, cada um viver do jeito que quer. Mas veja o contexto de Juízes e diga se lá havia algum paraíso desse. É só você ler o livro de Juízes e ver se havia um paraíso, as pessoas vivendo desse jeito. É pesado o ambiente, meu amigo. É um dos ambientes mais pesados que a Bíblia registra. É o período de Juízes. E era o período que a galera quis viver do jeito que dava na sua cabeça. E hoje aqui nessa sociedade atual que as pessoas querem viver assim, será que existe algum paraíso? Você consegue enxergar? A única coisa que encontramos é caos. Tanto em Juízes como nos dias de hoje. A verdade, meus irmãos, é que não pode haver ordem quando numa sociedade cada um decide viver segundo lhe apraz. Não pode haver ordem. E é nesse cenário de fome, de caos, de moralidade política, religiosa, de medo de morrer, porque os medianitas estavam batendo contra Israel. É nesse cenário que um homem conduzindo a sua família
ele então decide que pode encontrar o capim mais verde em qualquer outro lugar, menos em Belém, na sua cidade natal. E a ironia da decisão deste homem reside tanto no fato dele ser de Belém, como no lugar que ele achou que poderia encontrar esta provisão, que o texto diz que é aonde? Aonde? Em Moabe. Em Moabe. Veja comigo os versos 1 e 2. Nos dizem que julgava os juízes sobre fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus da Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, esse homem que era de Belém, ele chegou ao momento em que ele achou que poderia encontrar o capim mais verde em qualquer outro lugar, menos na sua cidade natal. E a ironia dessa decisão, ela reside no fato dele ser de Belém e num lugar que ele achou que poderia encontrar esta provisão para a sua família, que é a terra de Moabe. Sabe qual é a ironia? A ironia é a seguinte: Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Belém, ela ficava localizada a cerca de 9 quilômetros ao sul de Jerusalém. E a sua reputação de casa de pão, ela foi muito merecida. Porque lá havia fartura de trigo, cevada, azeitonas, avelãs e uvas em abundância. Belém era a padaria de Judá. Mas agora a situação estava tão difícil que a cesta do pão de Judá estava vazia. As pessoas que vivem na casa do pão estão morrendo de fome. Que ironia! Existe fome na casa do pão. E para enriquecer ainda mais a ironia da situação, esse homem e sua família decidem se mudar para Moabe. O que dizer de Moabe? O Senhor chamou Moabe, no Salmo 60, versículo 8, de bacia de lavar. Essa bacia era usada para lavar os pés sujos. Portanto, a expressão que o salmista se refere, o Senhor se refere a Moabe no Salmo 68, era o equivalente a chamar Moabe de a lata de lixo, um pedaço de terra no qual você lançava lá as coisas indesejadas. Então nós poderíamos dizer que Moabe era um lixão espiritual. Dessa forma, nós podemos concluir o cenário. Nós temos uma família que está encarando uma crise de fé e que escolhe abandonar a casa do pão e se mudar para o lugar do lixão. De fato, eles saíram do cesto do pão para o cesto de lixo. Tudo isso devido ao mito do capim mais verde. Porque, como eu disse, o mito do capim mais verde é a tola percepção de que você vai conseguir encontrar de tudo de melhor em outro lugar. Elimeleque, nesse momento de crise, em que ele decide ir para Moabe, ele provavelmente subiu nas montanhas que haviam ao redor de Belém. Então, provavelmente, ele subiu nessas montanhas, as quais estavam cercadas de capim seco e campos amarronzados. E de lá ele conseguiu ver facilmente os campos de Moabe, férteis, que ficava a menos de 80 quilômetros dali, logo depois do Mar Morto. E creio que com essa visão que ele teve, quando ele subiu as montanhas de Belém, e ele conseguiu enxergar os campos férteis de Moabe, ele deve ter pensado consigo mesmo: eu vou para Moabe. Vou para Moabe só por um tempinho. Deus não se importará, porque na final Deus entende. E depois eu vou retornar quando os dias melhorarem. Talvez tenha sido isso que Elimeleque tenha pensado. E eu queria aqui rapidamente só frisar algo que eu disse. Criei, na verdade, o pensamento de Elimeleque.
Mas muito provável ele tenha pensado isso. Rapaz, eu vou para Moabe um pouquinho. Vou me refugiar neste lugar até que as coisas melhorem e depois eu retorno. Afinal, Deus não vai se importar e ele entende a situação. Será que Deus entende? É muito comum a gente ouvir hoje as pessoas falando isso, né? Não, mas assim Deus entende. E as pessoas usam essa expressão para justificar atos que não têm firmação na palavra de Deus. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado, mas ele quer justificar diante da sua situação. É como se ele dissesse assim: não, eu roubei porque eu estava com fome, a minha família precisava comer. O senhor entende, né, seu juiz? Não me condene, não. A gente às vezes quer se justificar diante de Deus assim. Não, porque o senhor sabe, né? Eu estava em crise e por isso eu deixei de devolver o senhor o meu dízimo. Ele entende. A gente usa esse tipo de expressões como se Deus entendesse. De fato, Deus entende que você não tem compromisso com Ele. Deus entende que você foi desobediente. Ele entende isso perfeitamente. Ele entende que você troca Ele por outra coisa. Ele entende perfeitamente. Ele entende que você não tem tempo para Ele, tem tempo para todas as outras coisas. Ele entende isso perfeitamente. A gente precisa pensar sobre frases que a gente fala, né, sem ponderar se ela tem alguma base bíblica para aquilo que a gente afirma. Pergunto, esse homem consultou a Deus em algum momento? Nós lemos os 6 versículos que conta toda a história trágica da vida deste homem e da sua família. Ele estava para tomar uma decisão super importante, de deixar o seu povo, de deixar o lugar das bênçãos de Deus, para ir para Moabe. Em qual momento dos 6 versículos você vê esse homem orando, consultando a Deus, pedindo direção a Deus, para saber se era da vontade de Deus que ele e sua família fossem para esse lugar? Qual é o momento? Olhe para o seu texto e veja se você consegue achar esse momento em que ele faz isso. Ele consultou a Deus para tomar essa decisão. Por que ele não consultou a Deus? Por que ele não consultou a Deus para tomar esta decisão? Lembra o versículo que a gente leu, o último de Juízes? O que dizia lá? Que cada um fazia o quê? Cada um fazia o que queria fazer. E Elimeleque foi na onda. Ele não consultou a Deus. Ele simplesmente fez o que deu na sua telha para fazer. Isso é um grande perigo. Quando a gente toma decisões importantes que envolvem nossa vida, nossa família, e que a gente toma decisões pelo momento de crise, momento de aperto, momento de dificuldade, e a gente não consulta a Deus naquilo que a gente quer tomar como decisão. E uma outra ironia é que os irmãos sabem o que significa o nome Elimeleque? Elimeleque significa o Senhor Deus é o meu rei. O nome deste homem significa isso. O Senhor Deus é o meu rei. Em outras palavras, significa Deus governa sobre a minha vida. Deus é preeminente nas minhas decisões. Deus vem em primeiro lugar da minha vida. Mas foi isso mesmo que ocorreu na vida deste homem? Deus veio em primeiro lugar? Mas infelizmente, isso não foi uma verdade na vida deste homem. Se ele tivesse consultado ao Senhor, o que Deus teria lhe respondido? Se ele tivesse consultado a Deus, o que o Senhor teria lhe dito? Vamos tentar pensar como Elimeleque. Quero ajudar os irmãos a pensar como ele. Ora, Belém ficava onde? Canaã, na terra prometida. Deus havia dito o que desta terra? Que era uma terra que produzia o quê? Leite e mel. Uma terra de fartura e abundância. O Senhor mesmo disse que iria cuidar do seu povo e que estava conduzindo o seu povo para uma terra frutífera. E agora estava tendo uma fome. Qual a razão disso? Lembre-se de Deuteronômio, capítulo 28,
Quando Deus colocou o povo na terra, ele disse: se me obedecerem, haverá chuva, frutos em abundância, vocês serão prósperos. Mas contudo, se vocês forem desobedientes, eu vou reter as chuvas dos céus, vou enviar pragas para as plantações de vocês, eu os amaldiçoarei. Então, se ele tivesse, no mínimo, buscado saber no Senhor a razão de tudo aquilo que eles estavam passando, ele teria entendido que aquilo que o povo estava passando era o juízo de Deus sobre a vida do povo. Porque, como eu bem disse, como era o cenário de juízes, cada um fazia o que bem entendia. E por isso que quando a gente lê o livro de Juízes, nós percebemos que a conduta do povo estava para além da vontade de Deus. É um período triste, onde ninguém faz a vontade de Deus. É um período tenebroso da história de Israel. E só podia cair sobre eles o castigo de Deus. E essa era a razão pela qual eles estavam passando por essa dificuldade. Então, se ele tivesse consultado a Deus, em vez de ter ido para Moabe, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter liderado o povo ao arrependimento e adoração genuína ao Deus vivo e verdadeiro. Porque foi isso que Deus disse. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei o quê? A sua terra. Era isso que era para ele ter feito. Se ele tivesse consultado a Deus, teria sido isso que ele deveria ter feito. Mas ao invés disso, o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu, colocando não somente ele, mas bem como toda a sua família em uma grande enrascada. Ele fugiu. Elimeleque, ele fugiu porque ele julgou os pastos mais verdes de Moabe como mais valiosos do que a adoração e comunhão com Deus e o seu povo. Naquele momento, Elimeleque, ele fez algo. Ele troca Deus por Quemos, que é o Deus dos Moabes, e os seus irmãos pelos Moabitas. E pense numa troca. Naquele momento, literalmente, ele troca Deus pelo Deus de Moabe, que era Quemos. Os irmãos lembram o que Quemos ele recebia dos seus adoradores? Sabe como é que as pessoas adoravam o Deus de Moabe? Pegava seus filhos pequenos e sacrificava eles para o Deus de Moabe. Elimeleque troca o seu Deus por esse Deus. Porque naquele contexto, Deus era muito territorial. Sair de Israel era negar Deus. E naquele momento, Elimeleque, ele toma essa escolha. Ele abandona o seu Deus para buscar refúgio nos Deus de Moabe, Quemos. Um Deus que recebe sacrifício de crianças pequenas. Ele troca seus irmãos. Ele troca o seu povo pelos Moabitas. Sabe quem eram os Moabitas? Os Moabitas surgiram do incesto de Ló com as suas filhas. Olha o tipo de povo que ele trocou, o povo de Deus. Os Moabitas foram aquele povo que quando o povo saiu, Israel saiu do Egito, e que buscaram refúgio, eles não deram. E por isso, Deus, em uma das suas leis, em Deuteronômio capítulo 23, verso 3, Deus proíbe qualquer moabita a participar das assembleias do povo de Deus. Era lei em Israel. Era proibido qualquer moabita participar do culto a Deus em Jerusalém. E foi esse tipo de pessoas que Elimeleque trocou seus irmãos e trocou por ele. Elimeleque trocou Deus por Quemos. Elimeleque trocou seus irmãos pelos moabitas. A grande verdade, meus irmãos, é que nós fazemos muitas vezes coisas semelhantes. Toda vida que nós optamos pelo pecado,
nós rejeitamos a Deus. Toda vida que nós pecamos, nós preferimos a comunhão com aquilo que queremos do que com a comunhão com Deus. Quantos de nós no nosso meio não abandonaram o Deus verdadeiro? Quantos de nós não abandonaram a comunhão dos nossos irmãos e foram se juntar com o povo do mundo? Quantos de nós não temos trocado o Deus verdadeiro pelo Deus do mundo, o príncipe deste mundo? Quantos de nós não temos trocado a comunhão com os irmãos pela comunhão com os descrentes? Existem muitas pessoas no nosso meio que preferem muito mais ter amizade com os moabitas, com os descrentes, do que com os irmãos. Existem muitas pessoas que trocam Deus pelas coisas do mundo, pelo príncipe deste mundo. Muitas vezes nós fazemos coisas semelhantes a essa. Mas eu fico pensando mesmo, foi na decisão de Elimeleque. Que decisão que esse cara fez? E aí, a situação não justifica o que ele fez. Ele fez uma péssima escolha e uma péssima decisão. Naquele momento ele só visava as coisas materiais. Naquele momento o negócio dele era se livrar daquela crise. Mas ele não pensou na perca espiritual que aquilo trouxe para ele e a sua família. E muitas vezes nós corremos esse risco. É quando às vezes o líder da casa recebe uma oportunidade de promoção de emprego e ele abandona tudo o que ele tem. Sua vida na igreja, seu relacionamento, sua família, seu convívio, sua família toda engajada nas coisas do Senhor, caminhando bem. Porque ali tem uma promoção financeira melhor para ele. Ele pega toda a sua família, vai para um lugar onde não tem igreja, onde não tem nada, é um lugar promíscuo, aí chega lá, seus filhos se perdem, sua esposa lhe trai e acaba a sua família. Simplesmente porque ele olhou para os campos e viu que ali era um lugar promissor para ele ganhar dinheiro. Mas ele não pensou em nenhum momento que aquela decisão afetava diretamente a vida espiritual da sua família e a dele. É aquele jovem que sonha em fazer um curso que aqui não tem e ele quer se aventurar para um lugar distante, longe da sua igreja, longe da sua família. Chega naquele lugar distante que não tem igreja, não tem ninguém, e ele começa a se perder. E quanto menos espera, aquele jovem que saiu amando o Senhor, volta alguém distante de Deus. Porque ele colocou a sua carreira profissional muito mais importante do que as outras coisas. Elimeleque não refletiu sobre isso. Ele simplesmente olhou os campos mais verdes de Moabe quando estava nas montanhas, viu que os campos eram férteis e disse, é para lá que eu vou. Não importa se o Deus lá é Quemos, não importa se lá eu vou me juntar com os moabitas, não importa. Eu quero é passar dessa fome. É quando a gente coloca as coisas materiais em primeiro lugar. E que a gente acha que isso é a melhor coisa para a nossa família. É quando a gente acha isso. E essa história mostra, quando a gente pensa tolamente sobre isso, de que as coisas materiais são mais importantes para a nossa família. Elimeleque era responsável, ele era o líder dessa casa. Ele era o líder dessa família. E foi ele quem conduziu a sua família a Moabe, a este lugar. Não só ele morreu, mas matou seus 2 filhos. E deixou sua esposa viúva, sofrendo a dor de ter perdido 2 filhos. Porque olhou para os campos e julgou eles ser mais verdes do que Belém. Essa fome, ela foi o resultado, de fato, da rebelião dos israelitas contra Deus. E o plano de Deus com a fome não era para o povo abandonar a casa do pão em busca de capim mais verde. Mas o projeto de Deus com aquela fome era para que o povo se arrependesse e obedecesse à sua palavra. E ainda hoje, Deus age assim conosco. O seu objetivo ao nos disciplinar é remodelar a nossa fé em sua direção, é moldar o nosso caráter, é aprofundar a nossa confiança nele, o Deus da nossa provisão. Deus ainda age assim. E Ele espera essa atitude nossa. Não que a gente fuja em busca de capim mais verde. Como faltou confiança em Elimeleque diante de Deus.
Como faltou confiança em Deus por parte de Elimeleque. Mas às vezes nós também somos tolos. E como Elimeleque, nós caímos no mito do capim mais verde. Nós esquecemos que muitas vezes esse capim, que parece ser verde, ele vai se transformar em pântano. Vai se transformar em pântano. Meus irmãos, capim mais verde, nada mais, nada menos, é do que areia movediça disfarçada. Mas ela não é aquela areia movediça que você afunda logo que você pisa. Ela é aquele tipo de areia movediça que vai devagarinho, vai consumindo você. Não é aquela que você pisa nos filmes e já vai afundando. É aquela que você pisa e você nem percebe, quando menos espera, você já está totalmente atolado nela. Perceba, aquilo que deveria ser só uma temporada até que as coisas melhorassem. O que diz o verso 4? No finalzinho, eles ficaram lá quanto tempo? Final do verso 4. Eles passaram quanto tempo? 10 anos. Aquilo que deveria só ser passar um tempinho lá, enquanto as coisas melhoram, 10 anos. Foi um grande tempo. Tempo suficiente para ele morrer e seus filhos. Aparentemente, quem não chega até a parte da morte, até o versículo de número 3, se você ler até o versículo de número 3, sem ler o 4, aparentemente parece que a mudança para Moabe teve sucesso. Eles encontraram provisões por 10 anos, um lugar para morar e até esposas ele conseguiu para os seus filhos, né? Então, aparentemente, que a gente lê até o versículo 3, parece que ficou tudo tranquilo. Ele até esposas conseguiu para os seus filhos. E aí você pode até perguntar, mas como assim? Esposas para os filhos? E não era proibido dar filhos para se casarem com outros povos, principalmente moabitas? Era. E mesmo assim eles deram. Percebe-se? É como disse o salmista. Um abismo vai chamando, é outro, meu amigo. O cara não só foi para lá, mas como ele deu, já deu até aos seus filhos para se casar com os moabitas. Está aí, meu filho, vai se casa. Pode ser que tu ganhe um terrenozinho aqui. Parece que Deus, afinal, não se importou com o fato deles terem ido morar em Moabe. Encontraram provisão, 10 anos, casou os filhos. Que coisa boa, esse lugar aqui é bom, esse Moabe. Mas será que foi bom mesmo eles terem ido para lá? Será que valeu a pena ter passado 10 anos com provisão? Será que valeu a pena? Vamos ver algumas consequências que ocorreram nessa história. A verdade é que depois de 10 anos, o capim se tornou uma imensa floresta. E talvez isso ele não esperava. Na qual ele não conseguia mais nem enxergar a luz do dia ou encontrar o caminho de volta para casa. Depois de 10 anos, eles estavam perdidos. Estavam perdidos. O capim mais verde os conduziu literalmente à cova. Literalmente o capim mais verde conduziu eles à cova. E é impossível não notar como o autor abruptamente relata a morte de Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Veja aí, dos versos 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Em 3 versículos, 3 pessoas morrem. O autor, é impossível você ler e não
perceber que de forma abrupta ele relata a morte deste homem e dos seus 2 filhos. Né? E o interessante é que no texto não há nenhuma explicação legística para a causa das mortes. Né? Simplesmente diz que eles morreram. E muitos eruditos judeus e comentários do Antigo Testamento conseguem ler nas entrelinhas e concluem que essas mortes, sim, de fato, foram julgamentos divinos por causa da infidelidade desses homens, dele e de toda a sua família. Segundo eles, o julgamento deles se assemelha aos dos crentes de Corinto, que morreram prematuramente pelo mesmo motivo desses, infidelidade, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. E aqui eu quero trazer nessa história 4 aplicações. A gente vai estudar o livro inteiro e a gente vai aprender muito sobre o contexto, mas eu quero hoje aqui trazer nessa história triste 4 lições para a gente aplicar às nossas vidas. A primeira dela é que uma decisão pecaminosa, ela é geralmente seguida de mais decisões erradas, levando-nos para mais distante do caminho da sabedoria. A gente percebe isso nessa história claramente. Que uma decisão errada, ela vai sendo seguida por outras decisões erradas. A história desse homem fica a prova disso. Talvez você esteja pensando nesse momento: pastor, eu quero pensar na minha vida. Então o que é que eu faço com as minhas decisões pecaminosas, erradas, que eu cometi? Eu já tomei várias decisões erradas e eu reconheço que eu agora me encontro fora do caminho e sem comunhão com Cristo. Será que eu fico onde eu estou e morro nessa planície espiritualmente desértica, semelhante a Moabe? O que é que eu faço, pastor? A resposta para você é absolutamente não. Jesus Cristo está sempre pronto a perdoar os nossos pecados quando o confessamos em arrependimento. Era isso que Deus queria que Elimeleque fizesse, sua família e todo o povo de Belém. Deus está sempre à procura de renegados que voltam ao lar, de pessoas que buscam confessar ao invés de negociar os seus pecados. Deus está sempre à procura de fugitivos que desejam restaurar o seu relacionamento com Ele novamente. A Bíblia fica muito claro que Jesus é um especialista em resgatar pecadores perdidos. Foi para isso que Ele veio, como diz Lucas 19:10. Se você é crente e tomou decisões erradas na sua vida, que desonraram a Deus, tenho um conselho para você. Não permita que a distância entre você e o caminho da sabedoria o impeça de dar o primeiro passo em arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz nessa história que Noemi voltou-se para Deus quando decidiu voltar à sua terra natal. E como a gente vai ler, a gente vai ver o que foi que aconteceu com essa mulher quando ela decidiu voltar. Quem conhece essa história sabe o que foi que aconteceu com a vida dessa mulher quando ela decidiu voltar para Deus de Jerusalém, para o Deus de Israel. A vida dessa mulher mudou completamente. Porque é isso que Deus faz quando a gente se volta para Ele. Ele é capaz de mudar a nossa vida quando a gente se volta para Ele. A segunda aplicação e lição que nós podemos tirar dessa história é que o capim mais verde, ele pode parecer fazer sentido em algum momento, mas confiar no Espírito é algo completamente diferente. O capim mais verde, ele pode fazer muito mais sentido em termos de satisfação, até economicamente falando, financeiramente, mas pode ocasionar perda espiritual e até morte física, como nós vimos nessa história. Pode conduzir ao progresso pessoal, mas ao mesmo tempo pode resultar em regresso, morte espiritual. O motivo por que o capim mais verde pode fazer tanto sentido é porque os nossos corações são egoístas e corrompidos. E as nossas mentes carecem desesperadamente de transformação e renovação diária. O coração de todos os nossos problemas
é o problema do nosso próprio coração. Nós somos os maiores obstáculos à nossa vida sábia. Quem foi o causador do problema na vida deste homem? Quem foi? Ele mesmo. Ele mesmo. Nós somos os nossos maiores obstáculos à nossa vida. Nós mesmos. E às vezes a gente quer culpar. Quem esse homem poderia culpar? Ele mesmo fez as suas escolhas. Sem consultar a Deus. Movido pelos seus sentimentos. Movido talvez pela ganância no coração de achar que naquele lugar teria sucesso econômico. De talvez achar que naquele lugar tivesse mais satisfação, prazer pessoal. Talvez foi isso que ele pensou. Por causa dos nossos corações pecaminosos, meus irmãos, a desobediência pode acabar fazendo muito sentido, mas pode trazer morte espiritual para todos nós. Terceira lição, e penúltima, é que buscar capim mais verde, ao invés da glória de Deus, é a origem de toda a tristeza. E eu vou repetir para você não esquecer. Buscar capim mais verde, ao invés da glória de Deus, é a origem de toda tristeza. Perceba, em apenas 6 versículos que nós lemos nesta noite, nós temos um volume considerável de tristeza e dor. Em apenas 6 versículos, nós temos um volume considerável de uma história de muita tristeza e dor. E tudo começou com um olhar, quando ele subiu as montanhas de Belém e viu Moabe, os campos férteis. E daí ele passou para um desejo. Ele olhou e desejou, rapaz, eu vou para esse lugar. É isso que eu quero. E por fim, quando ele desejou, ele abandonou tudo aquilo que ele jamais poderia ter deixado. Ele abandonou o seu Deus. Ele abandonou a comunhão do povo do Senhor. Porque ele foi movido pelo seu desejo, por aquilo que ele cobiçou. Sem ponderar naquilo que ele cobiçou. Sem colocar em questão a vida dos seus familiares. Quando você abandona o caminho da obediência, você convida a dor para se tornar o seu companheiro inseparável de viagem. É isso que acontece quando a gente abandona o caminho da obediência. O capim mais verde, geralmente, é o disfarce para a profunda tristeza. Não se engane. Promete alegria, mas é só passageiro. No final das contas, como disse o Senhor Jesus, haverá um grande ranger de dentes para todos quantos rejeitam o caminho da sabedoria do Senhor nesses dias. Porque todos são enganados pelo Deus deste mundo, que o capim mais verde deste mundo é prazeroso. É uma alegria passageira. Porque quando chegar o momento definitivo, para esses vai sobrar choro e um eterno ranger de dentes. E alegria triunfantes para aqueles que esperaram em Belém a provisão do Altíssimo. E por último, fome dentro da vontade de Deus é melhor do que a abundância fora da vontade de Deus. E eu vou dizer mais uma vez para você não esquecer. Fome dentro da vontade de Deus é melhor do que a abundância fora da vontade de Deus. Foi isso que esse homem, ele não entendeu. Ele preferiu viver a abundância em Moabe, negando o seu Deus, do que passar por tempos de escassez junto ao seu Deus. Fome dentro da vontade de Deus é melhor do que a abundância fora da vontade de Deus. Noemi aprendeu essa verdade. E ela aprendeu essa verdade do jeito mais difícil, mais doloroso. Imagine uma mulher que perdeu o seu marido e seus filhos. Deve ser uma dor tremenda. E essa mulher aprendeu essa verdade do jeito mais difícil. Uma viagem rápida se transformou em uma estada de 10 anos. E talvez agora, pela primeira vez em um longo tempo, ela percebeu como ela estava distante de casa.
Foi através da dor que ela percebeu que estava distante de casa e disse: eu agora vou voltar para minha casa, porque ela ouviu que lá em Belém, como diz o versículo 6, veja comigo. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de quem? Do seu povo. Meus irmãos, Deus não esquece do seu povo, não. Ainda que possamos passar por tempos difíceis, mas Deus não nos esquece. E é preferível ficar com o Senhor em tempos difíceis, porque há de chegar o momento da provisão de Deus. Como diz a sua palavra, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria pode vir ao amanhecer. E essa mulher aprendeu isso da maneira mais difícil. Ela aprendeu isso através da dor. Foi no momento da dor que ela sentiu vontade de voltar para casa. Pode ser que agora você esteja se banqueteando em Moabe. Que não seja necessário o aperto de Deus e as perdas dolorosas para que você se volte para casa. A trilha de volta para casa, ela sempre começa com uma nova submissão e confiança arrependida. A boa notícia da graça de Deus é que essa graça é capaz de resgatar anos desperdiçados e decisões tolas que nós tomamos na nossa vida. Felizmente para nós, Deus tem uma maneira especial de encontrar pessoas perdidas no meio de Moabe, o lixão, e colocá-las de pé no caminho de volta a Belém, a casa do pão. Esse Deus é maravilhoso, Ele sempre tem isso. Assim como o pai do filho pródigo, Deus está à espera para nos oferecer comunhão aos arrependidos quando se voltam para Ele. E a esses o Senhor tem o desejo de lhe dar a oportunidade de começar a escrever um novo capítulo em seu relacionamento com Jesus Cristo. Um parente resgatador e um resgatador gracioso e perdoador. Que não seja por esses momentos difíceis, que a gente não caia na ilusão de Moabe, que a gente não caia na ilusão dos campos mais verdes, que a gente confie no Senhor, aprendamos a confiar no Senhor. E quando Deus estiver apertando, é porque Deus quer trazer você de volta. E aí você precisa encontrar o caminho do arrependimento, de reconhecer que tomou decisões tolas, e que talvez seja essa a consequência de estar sofrendo. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Quero nesse momento orar com os meus irmãos. Essa foi a triste história desse homem. E foi triste porque ele tomou decisões precipitadas e trouxe sofrimento a toda a sua família. Noemi aprendeu da forma mais difícil, pela dor. Aprendeu que deveria voltar para casa. Talvez hoje você esteja distante. Está se aventurando pelos campos de Moabe. Há tempo de voltar para casa. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E Ele diz que todo quantos comerem deste pão jamais voltará a ter fome. O Senhor não só promete uma alegria passageira, mas o Senhor promete alegria eterna. Não troque a comunhão com Deus por nada. Nenhuma situação justifica trocarmos Deus por qualquer outra coisa. Há um preço muito caro a se pagar por isso.
Eu não sei quais foram os fatores que lhe levaram a estar distante. Mas hoje o Senhor te chama a voltar à casa do pão. Volte-se para Deus. Volte-se para o povo de Deus. Porque não tem como separar o Deus do seu povo. Porque o nosso Deus é o cabeça deste povo. Não troque a comunhão com seus irmãos pelos descrentes. Não troque Deus pelo Deus deste mundo. Nosso Deus é um Deus zeloso. Não existe carreira profissional no mundo que vale a pena trocarmos Deus por ela. O benefício espiritual da nossa família. Deus bendito e maravilhoso. Estamos todos nós neste momento em oração diante de Ti. Reconhecendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro. E que não há outro além de Ti. O Senhor é o Deus que nos tirou do Egito. O Senhor é o Deus que removeu as amarras da escravidão do pecado. O Senhor é o Deus que nos deu vida nova e nos deu novas vestes. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Pai, não permita com que nenhuma situação na nossa vida nos leve, Senhor, a abandonar o Senhor e o Teu povo. Senhor, nos dê sabedoria para que saibamos fazer escolhas corretas, tomar decisões segundo a Tua palavra. Não permita, ó Deus, com que venhamos a viver essa inversão de valores, a colocar, ó Deus, as coisas materiais acima daquilo que é espiritual. Senhor, nos ensina a viver o que o Senhor Jesus nos ensinou, buscar o Teu reino primeiro e todas as coisas nos serão acrescentadas. Senhor, nos ensina a confiarmos em Ti. A saber, ó Deus, que nenhuma adversidade passa na nossa vida sem o Teu consentimento. Não nos permita, ó Deus, buscarmos soluções em Moabe. Mas nos ensina, ó Deus, a guardar a provisão do Senhor em Belém de Judá. E nos ensina, ó Deus, através da fome, das dificuldades, tudo quanto o Senhor nos deseja ensinar-nos. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa todos nós. Nos ajuda. Temos vivido em tempos difíceis, tempos tão atrativos, tantos campos verdes se aparecem à nossa volta. Não nos permita cair no engano, ó Deus, do mito do capim mais verde, pois sabemos que somente o bom pastor é capaz de nos levar aos verdadeiros pastos verdejantes.
Senhor, perdoa-nos pelos momentos em que fomos iludidos pelo Deus deste século e pelo nosso coração enganoso, a achar que encontraríamos provisão a despeito de Ti. Obrigado pela Tua palavra que hoje foi lida, por essa história, pelas lições que podemos aprender, mesmo de uma história tão triste. E obrigado porque o Senhor registrou ela para que pudéssemos tê-la como exemplo, para não seguir o mesmo caminho. Obrigado por todos quantos ouviram a Tua palavra, Deus. Trabalhe no coração. Aqueles que estão distantes de Ti, aproxima-os de Ti, ó Deus, nem que seja pela dor como Noemi, que após ter perdido seu marido e seus filhos, decidiu voltar para junto de Ti, do Teu povo. Que seja pela dor, Senhor, mas não os deixa longe do Senhor. Porque para onde nós iríamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Abençoa-nos, ó Deus, pois essa é a oração que fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.